tarde, tia. Tudo bem? Tudo, só um pouco nervosa por conta do trabalho. Por quê? É É porque eu. tranquilo. Você entendeu? Não. Entendi, só que eu tô nervosa no dia da apresentação. Mas vai dar certo. Pode ficar tranquila, que vai dar tudo certo, tá? Pensar que você está apresentando aí da sua casa, não vai estar na escola, né, na frente de ninguém, não é pessoalmente, ao vivo, na frente de todo mundo. É mais fácil, né, não? Na verdade, do mesmo jeito. Oi, Heloísa? Nem tanto, né, tia? Na verdade, do mesmo jeito. Ah, tá. Mas dá tudo certo no final, podem ficar tranquilos. Vamos lá? Deixa eu passar para vocês a porcentagem. Acho que eu vou deixar para o Tia, final para dar tempo do restante entrar. Oi. só uma pergunta. Como eu tô fazendo slide, a senhora pode liberar o compartilhamento ou eu te mando e vou falando? Tipo assim, Você primeiro eu mostro pra senhora e eu vou falando, sem mostrar pra ninguém, só pra senhora. A senhora compartilha a tela. me manda os slides, aí eu faço o compartilhamento de tela e você apresenta. Porque Tá, só eu posso fazer o compartilhamento de tela. Aí você tem que me mandar. Você me manda e quando for a sua hora eu faço o compartilhamento e você vai apresentando, tá? tá. Aí você me diz assim, que eu vou estar passando os slides, aí você me fala se eu posso passar, se eu tenho que esperar, só pra mim não passar antes de você falar, tá bom? Tá. Uhum. Vai ser muito legal esse trabalho de vocês. Vamos lá então? Vamos pra história? História, página. Peraí. Página 37, é isso? Aham, Página 37. 37, isso mesmo. Monarquias nacionais, a nova ordem política e econômica. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Peraí, que meu livro tá perdido. Aqui. Pronto. Agora dá para compartilhar. Meninos, meu livro ele traz uma uma funçãozinha que o de vocês não trazem. Então ele vai abrir aqui, eu vou clicar, vou esperar abrir. Quando eu abrir, eu falo para vocês o que é. Enquanto isso, a gente vai primeiro ele dá erro, depois ele abre. Depois ele redireciona. Ainda está carregando. Abriu minha imagem para vocês? Sim. Sim. Assim que o Uhum. que está mandando eu clicar aqui em especial, ele vai trazer um conteúdo em especial que não tem no livro de vocês. Assim que abrir, eu compartilho, tá? Então, olha só, o que a gente vai ver? As novas monarquias, a forma absoluta de governo e a política econômica mercantilista, tá? Então, vamos lá. Então, aqui continuando, ele vai tratar a crise presente no século XIV, que foi caracterizada, né, pela propagação da fome e das epidemias, como a peste negra em toda a Europa. Parece que abriu, deixa eu ver. Eita, peraí que eu interrompi o compartilhamento de tela sem querer. Deixa eu só ver se abriu o que eu quero. Ah, sim. Então, antes da gente, nós vamos só iniciar aqui o contexto desse livro, desse capítulo, na verdade, e aí eu vou passar para vocês o que eu quero, tá? Só um minuto. Então, vamos lá. Então, teve aí essa instabilidade, né?
justamente pela Guerra dos 100 Anos, tá? Além das rebeliões sociais que ocorreu nas próprias cidades. Então, a instável realidade europeia teve aí acabou acelerando a necessidade de centralizar o poder monárquico, tá? Tentar aí restaurar a ordem política e social do continente. Então, olha só, aqui a gente muda totalmente a visão de governo. A gente partiu de uma reforma protestante, todos os eventos que ela trouxe no continente europeu, e agora a gente parte para a ordem política e econômica das monarquias nacionais que ainda estiveram. Aqui eu vou compartilhar com vocês estão vendo, como que era a formação, né, das monarquias europeias, para que vocês entendam esse contexto aí de centralização de poder que nós vamos tratar nesse capítulo 3. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Acompanhem comigo, façam anotações, porque isso não tem no livro de vocês, tá? Só no meu. Isso aqui é no meu livro online. Então, vamos lá. A formação das monarquias europeias, então, como que era, né? O processo de formação delas remonta, né, a uma série de mudanças, principalmente relacionada à crise do sistema feudal, que ocorreu durante a Baixa Idade Média. Então, essas mudanças estabeleceu uma nova dinâmica social e econômica na Europa Ocidental, permitiu o início da centralização política, tá? Então, nesta web aula que nós estamos tendo, nós vamos abordar aí algumas dessas centralização econômica que teve, essa dinâmica, na verdade, tá? E essa centralização política. Então, vamos lá. Quero a participação de vocês agora. Eu queria que vocês lessem aí. Alguém pode ler as inovações tecnológicas e o excedente agrícola? Tópico 1. Alguém pode ler? Uhum. Inovações tecnológicas e excedente agrícola. Algumas inovações tecnológicas, como a charqueira e o uso de adubos, aumentam a produção agrícola, gerando um excedente que poderia ser comercializado. Com o desenvolvimento de um pequeno comércio entre os todos, é necessária a padronização de moedas, pesos e medidas. Isso. Vocês lembram o que era charrua? Ó, isso aqui, ó. Dê uma olhadinha. Era um instrumento feito de ferro, né? Utilizado para a terra. Viu? E aí, ó, como o rei cunhava a própria moeda, a economia era gradativamente, ela se tornou centralizada em torno da autoridade real. Obrigado pela leitura, Heloísa. Vamos ao tópico 2, as feiras e os burgos. Aqui a gente vai entender um pouquinho como que surgiu a burguesia, tá? Alguém gostaria de ler para nós? Alguém? Alguém? Eu vou ter que pedir? Me ajuda, sétimo ano. Só quero alguém que leia aí junto comigo, para mim. Ninguém? Júlio, Gabriel, Vitor, Gabriel, João, ninguém aí se oferece para ler esse tópico aí? Feiras e burgos? Tia, eu leio. Ok. Feiras e burgos. Os produtos eram levados até os burgos que ficavam dentro dos feudos, e lá poderiam ser trocadas nas feiras por outros itens ou por dinheiro. Os monarcas passaram a se responsabilizar pela segurança e cuidar das estradas. Os habitantes dos burgos realizavam o comércio e a produção artesanal. Ótimo. Aqui está um exemplo, ó, como que funcionavam essas feiras nos burgos, viu? Obrigada. Kathleen, agora cruzadas. Alguém gostaria de ler para nós as cruzadas? Tudo isso aqui é coisa que vocês já viram. É uma revisão para que a gente entenda como
que consolidou as monarquias e a economia nessa época. Meninos, as cruzadas, então, foram expedições de caráter religioso e militar, reuniram milhares de pessoas a fim de recuperar Jerusalém para os cristãos. Elas acabaram promovendo um forte intercâmbio de ideias, né, e mercadorias de regiões, das regiões da Ásia e da África, porque além dessas expedições, eles aproveitaram para fazer comércio, tá? Então, por conta das cruzadas, as rotas de comércio foram reabertas e houve um renascimento comercial urbano na Europa, tá bom? Quarto, aliança entre nobreza e burguesia. Então, um dos principais aspectos que levou esse enfraquecimento do poder dos senhores feudais e a constituição das monarquias foi a aliança entre nobreza e burguesia. Elite comercial dos burgos era a burguesia, tá? Essa aliança possibilitou a construção de um sistema capitalista. E aqui a imagem representa isso, tá? Nós temos aí a realeza, a nobreza, fazendo aliança com algum representante dos burgos. Isso aqui é o rei, tá? As monarquias europeias, então, se dividiam da seguinte forma, tá? Então, peraí. Diversas estratégias reais eram centralizadas no poder, que era a formação das monarquias nacionais. Então, elas surgiram em várias regiões da Europa. Aí aqui a gente vai ver cada uma delas, ó. As monarquias portuguesa, tá? Monarquia inglesa. Então, vamos ver aqui, peraí. Isso aqui, ó, vamos estudar primeiro a portuguesa. Primeiro, né? Portugal optou por focar seus esforços na realização das grandes navegações. Então, a gente já viu que Portugal foi o primeiro a iniciar as grandes navegações, o primeiro país. E aí ele tinha leis, né, e iniciativas para incentivar essas explorações marítimas. E aí ele descobriu com isso as novas terras e possíveis lugares de exploração, como é o caso da exploração que Portugal causou no nosso país. Então, a expansão marítima espanhola também foi um propulsor desse processo de centralização da monarquia na Espanha. E aqui a gente tem uma representação do barquinho, né, português aí nas grandes navegações. E a gente tem a monarquia inglesa, que foi implantada como common law, né, que é um sistema jurídico unificado em todo o território inglês, aonde era centralizado o poder e todas as decisões do Estado nas mãos do rei. E a França, ela viu o seu nacionalismo, então, despertar em parte devido a essas grandes vitórias garantidas por Joana d'Arc, né, no exército francês, durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, tá? Aqui tem uma imagem da Joana d'Arc, né, quando foi coroada, na sua coroação de Carlos VII, de Jean Auguste Dominique Ingres, em 1854, tá? Esse quadro está lá no Museu da França. Então, gente, aí a gente tem aí, ó, agora a gente entendeu toda a Constituição real, desde a Baixa Idade Média no feudalismo, com as crises no feudalismo, o surgimento da burguesia. Agora a gente vai entender como que é o Estado moderno. E aí o Estado moderno, que já tinha a concentralização do poder nas mãos do rei, tem aí a crise no sistema feudal, ela continua, então tem uma centralização política que permitiu o surgimento do Estado moderno, com um território geográfico organizado, uma organização política, diferente da administração da época do feudalismo. Então, os principais objetivos do Estado moderno é formar a sociedade nacional que compartilhe um idioma comum e uma ligação histórica, étnica e cultural. Então, histórica, porque tem uma história, étnica na questão de raça, e a raça aí é só europeia, nada de escravos ou afrodescendentes, e cultural para valorizar a cultura espanhola, tá? Ou europeia, porque aí junta tudo, Espanha, Portugal, França, Inglaterra.
Para isso, então, conta um exército permanente dentro do território do soberano, tá? E aqui, ó, tem uma imagem representativa. E aí a gente tem aí, ó, aqui as imagens, créditos e músicas de quem produziu tudo isso. E agora a gente vai entender tudo como tudo isso funciona dentro dessa nova organização política. Vocês têm perguntas sobre esse materialzinho aí que eu compartilhei com vocês? Perguntas? Não? Então vamos lá. O livro de vocês vai falar dessa instabilidade, dessas crises que aconteceu, né, na realidade europeia, que acabou acelerando esse processo que a gente viu no finalzinho aí do poder da monarquia. Com qual objetivo? Restaurar a política e a ordem social dentro do continente europeu. Então, politicamente, essa centralização do poder monárquico, ela poderia assegurar, né, os objetivos de autoridade necessária para a repreensão de rebeliões que poderiam acontecer, né, no meio dos camponeses, as ameaças, né, dos grupos senhorais, que é uma ameaça, economicamente, assegurar a unificação dos padrões monetários, ou seja, todos os impostos cobrados, aí assim atingir todos os interesses da burguesia. Então, baseado então, nesse ponto de vista aí desses grupos senhorais e mercantis, as monarquias, as novas monarquias, elas passaram a organizar os seguintes fundamentos. E aí vamos citar cada um deles, tá? Primeiro, marca isso daí que eu tô dizendo. Centralização política administrativa do poder nas mãos dos monarcas. E aí, dessa forma, eliminava o poder político local, que era exercido tradicionalmente pela nobreza feudal, transferindo-se a autoridade do reino para a figura do rei, tá? Somente um rei governando tudo. Ele não tem mais aqueles senhores feudais que eram seu porta-voz e comandavam nos pequenos feudos. Aí a imposição de uma justiça real, orientada pela autoridade monárquica. Então, o poder jurídico exercido pela nobreza feudal, eliminando o poder jurídico exercido pela nobreza feudal. A unificação dos padrões monetários, que favorecia a expansão das práticas mercantis e dos interesses da burguesia. Criação de um complexo e numeroso corpo de burocratas a serviço do Estado. Burocratas eram todos aqueles que eram funcionários do Estado, tá? Que pertencia a essa organização. Organização de um Estado nacional, que era mantido regularmente pelo Estado. Instituição dos impostos reais, estabelecidos a partir do sistema unificado de arrecadação, necessário para cobrir as despesas do Estado e investimento nas obras públicas. Então, tá tudo aí o objetivo, né, dessa nova implementação. E aí, gente, essa inovação, essas novas propostas de centralização política e administrativa nas monarquias nacionais, elas tiveram uma característica de ordem feudal, mas teve uma manutenção em produção e os privilégios sempre na mão da nobreza e do clero. Então, o clero e a nobreza é o que tinha todos os privilégios possíveis, tá? Então, também a isenção dos impostos, manutenção e controle das terras, tá? Além dos cargos públicos, tudo era na mão da alta sociedade, tá? Tinham também, em especial, as altas patentes do exército. Então, politicamente, apesar de ser politicamente moderno, esse novo modelo monárquico assegurava somente os privilégios da sociedade, da elite, tá? Da elite social, que no caso era o clero e a nobreza. Tudo isso, gente, caracterizou então esse período medieval, tá? Então essa realidade aí, ela existiu diferentes relações de trabalho.
Então, aí no interior, a gente tinha as monarquias nacionais. Por um lado, era uma relação servil e ainda praticada nas propriedades dos grupos aristocráticos. E do outro lado, a gente tinha uma relação assalariada da produção, que era desenvolvida nos centros urbanos. Meninos, tudo isso que a gente viu era tudo voltado para privilégios da nobreza, do clero e da nobreza, da elite. A elite era composta apenas pela nobreza, pelo clero, tá? E pela nobreza. Clero, rei e todos os seus descendentes. A nobreza e todos aqueles que tinham títulos de posse ou aqueles que pertenciam a altos cargos dentro do exército, tá? Essa era a nobreza. E aí, gente, o restante do povo era a classe mais inferiorizada, que eram os camponeses, os servos e os escravos. Vocês têm alguma pergunta? Não? Marquem aí a página 38 e 39 para vocês responderem, questão 1, 2 e 3. Agora, nós vamos entrar num processo de divisão dessas monarquias e entender como que elas funcionavam. Falando só da Europa, se destaca 4 importantes: Portugal e Espanha e França e Inglaterra. Então, nós vamos entender agora como que eram essas monarquias: Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá? Vamos lá? Então, olha só, o livro de vocês traz isso daí, né? As monarquias nacionais. Então, vai ressaltar a formação da monarquia portuguesa no século XII, tá? Em contrapartida, a tardia organização monárquica italiana e alemã no século XIX. Portugal e Espanha estimulou a formação das monarquias nacionais, tá? Então, principalmente as ibéricas. Está relacionada ao processo de expulsão dos mouros, né? Que eram os povos do norte da África e islamizados, que invadiu a península no século VIII. E também a reação contra os mouros partiu do reino cristão da Astúrias, né? Num processo que foi definido como a Guerra da Reconquista. Aí, gente, aqui, ó, nada mais é que essas guerras são conflitos que existiam dentro do próprio território espanhol. Então, a reconquista da Península Ibérica, que é justamente tomar dos muçulmanos, essa parte, tá bem aí, ó. A gente tem aí Portugal, a gente tem os reinos cristãos, tá vendo? Portugal, Castela, Leão, né, Navarra, Aragão, Catalunha, todos esses eram reinos cristãos. O limite, né, que tinha nessa parte onde a gente chama de Península Ibérica, que era dominado por muçulmanos aí, tá? E aí, gente, o marronzinho, que é no reino de Granada, e Almohada é onde os muçulmanos reinavam, tá? E aqui a setinha verde é tudo o limite deles. E aí aqui os limites da parte que é considerada cristã, tá bom? E aí, gente, o rosa é tudo que os europeus conseguiram reconquistar na Península Ibérica, nessa época aí. Pergunta? Não. Não? Para a gente concluir, vou só finalizar essa parte desse contexto, que o nosso tempo já está encerrando mesmo, e eu tenho que fazer ainda a chamada e passar a porcentagem de vocês. Então, no século XI, estimulado então pelo movimento das cruzadas, a luta contra os mouros, né, que ocuparam a região ibérica, foi reforçada também pelos monarcas cristãos europeus, tá? A gente viu lá no mapa todos os países que eram cristãos na época. Então, esse processo aí surgiu no século XII, no Reino de Portugal, né, na dinastia de Borgonha, que era a primeira monarquia nacional, e ela defendia politicamente na Europa, era governada pelo rei Afonso Henrique.
Posteriormente, após a morte dele, Dom Fernando I foi o último monarca da dinastia de Borgonha. E aí deflagrou-se com a Revolução de Aves em 1383 e 1385, que eram as pretensões expansionistas do Reino de Castela sobre o Reino Português, tá? Então foi comandado tudo isso militarmente por Dom João I, pela Ordem dos Cavaleiros, e os portugueses derrotaram os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, e Dom João, a partir daí, assumiu o poder monárquico com o apoio da nobreza e dos grupos mercantis lusitanos. A gente tem aí uma ascensão, né, da dinastia de Aves ao trono, que contribuiu para o progresso náutico português e as bases e também o processo expansionista marítimo. E aí, gente, a forma no ano de 1492 a monarquia nacional espanhola, que foi a conquista do reino de Moro em Granada, e a vitória se tornou possível a partir da aliança que teve entre os reinos cristãos de Castela e de Aragão. E aí a gente tem a formação da monarquia nacional na França, tá? Com o início da expansionista marítimo espanhol também. Foi também nesse mesmo ano que Cristóvão Colombo partiu para Porto de Palos e acidentalmente descobriu o continente americano, tá? Perguntas? Não? Então nós vamos Não. até aqui. Continuamos na próxima semana, tá? Porque o nosso tempo está acabando, preciso fazer chamado e passar a porcentagem para vocês da sondagem. Peraí. Deixa eu me organizar. Então vamos lá, sondagem. Ana Clara, 60%. Gabriel Souza, você não fez a sondagem. Eu não fiz. Pois é. Luísa, 60%. Então é hora de mandar. Hã? Eu errei. Você fez, mas deu erro na hora de mandar? Foi. Faz o seguinte, eu vou abrir lá de novo, aí você faz. Tenta me enviar, vê se dá certo. Não tem como vocês tentarem repetir, porque tá limitado para vocês responderem apenas uma vez, tá? Heloísa, 60%. Catherine, 60%. Rodrigo não está presente, então não vou dizer. Vitor Gabriel, 60%. Yasmin, 60%. Gabriel Aviles, 60%. Júlio César, 60%. E João Vitor, 60%. Tá ok? O Gabriel Souza, faz o seguinte. Eu vou tentar reabrir lá e te mando o link novamente pelo WhatsApp. Aí você faz ainda hoje pra mim, tá? Tá bom. Vocês têm alguma pergunta, meninos? Dúvidas? Rodrigo faltando aula de novo. Então, eu vou pôr a presença de vocês. Oi? Eu pedi que ele tava no centro e que ele foi arrumar a câmera do celular dele porque tinha estragado. Rodrigo, ele tem que assistir essas aulas, gente. Isso não é para vocês, eu tenho que falar para ele. A aula online é como se fosse a aula na sala de aula. Vocês não vai faltar aula para ir no centro, ia? Vocês iam faltar aula para ir no centro? Fala para mim. Não, vocês não iam estar na escola? Então tem que estar na escola, gente. O povo é igual. Porque aí a câmera dele estragou. Aí se ele participasse da aula, não ia ter como ele ligar a câmera, então ele não ia pegar presença. Mas era melhor, que aí ele ia de manhã lá e arrumava. Depois eu mando um recadinho pra ele então, tá? Obrigada, Heloísa, por justificar. Amanhã então a gente se encontra com a nossa aula de ciências, tá bom? Meninos, eu acabei me esquecendo de fazer a gravação da correção, mas podem ficar tranquilos que eu vou enviar para vocês a correção daquele conteúdo de ciências, daquela atividade, para a gente dar continuidade só com o conteúdo amanhã, tá bom? De manhã eu faço a gravação e envio para vocês.
Alguma dúvida, alguma pergunta, queridos? Não. Não? Tudo tranquilo? Então, tenha uma boa tarde. Não esqueça o trabalho de geografia para quinta-feira, para vocês apresentarem sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Que isso, tia? Como é que a gente vai fazer isso? IDHM. Você não assistiu a aula, não? Eu tava Então, na aula, mas eu não ouvi só falar isso, não. Falei, nós temos um trabalho de geografia, que é o Entre em Ação, lá na página 26 e 27. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade de Anápolis. E lá na página 27 tem umas perguntinhas do que tem que conter na sua pesquisa. E você vai apresentar na próxima aula de geografia. Então, vocês decidem, podem fazer no caderno, podem montar slides. A Kathleen está montando os slides, está ficando muito bonitinho. Ela já me mostrou o esqueleto do trabalho dela. Quem a Heloísa já mandou a pesquisa dela também, a fotinha lá para me ver. Mas lembre-se que vocês vão ter que apresentar na aula de geografia, tá bom? Ah, tia, mas e se não der tempo? Não tem problema. Uma parte apresenta na aula, outra parte apresenta na próxima. Importante que todos apresentem porque é um trabalho, tá? Façam então as pesquisas de vocês. Oi. Eu posso ter a última? Por quê? Eu vou de acordo É porque eu com... vou sair. Tia, porque bem na hora eu tenho uma crise. Eu fico travada, eu não consigo. Mas aí se for a última, você vai ter crise de novo. Então vamos ficar calma, respirar, que dá tudo certo. Ó, pessoal, nada de travar a câmera, viu? Para na apresentação. Se você travar, a não ser caso de queda de internet, você vai ficar sem nota. Então já vou deixar claro isso daí, tá? Vitor Gabriel, qualquer dúvida que você tiver do trabalho, me manda um zap. Esse dia no último trabalho que teve. Pode deixar, tia. Não, foi minha internet, não fui eu, travei tudo. Pois é, não trava não, viu? Senão fica sem nota. Ana Clara, entendeu o trabalho? Manda um joinha pra mim. Você entendeu o trabalho que é pra fazer? Trabalho de geografia, página 26 e 27. Então tá, faça um trabalho, se preparem para apresentar na nossa próxima aula de geografia. Então, um abraço para vocês, bom resto de tarde, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau, meninos!